E aí, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de engenharia de processos. Nós estamos entrando na unidade 3 e vamos começar falando hoje sobre requisitos, fornecedores, insumos, clientes e produtos, né? Clientes são aqueles para quem a gente gera algum tipo de valor agregado a partir de um processo de negócios, né? Para quem eu entrego valor. O fornecedor é aquele que entrega qualquer tipo de insumo para ser utilizado no processo de transformação, não esquecendo insumo, transformação, resultado. Os insumos são qualquer tipo de recursos utilizados no processo de transformação. O produto é o resultado final, né, gerado por esforço, e aí a gente pode separar o esforço físico, máquinas e pessoas, o esforço físico, o trabalho lógico, seja ele intelectual ou um software que faça, né, e que na visão do cliente incorpore valor, né, incorporando aqui os serviços, por exemplo, que incorpore valor naquele produto que você está entregando. E por fim, os requisitos, que é a compreensão daquilo que o cliente deseja ou que o cliente acredita que precisa, e as regras de negócio, tá? Vamos ver algumas categorias de processo que são importantes. Duas são são maiores, né? Os processos que eu chamo de chave, os processos que eu chamo de meio. Os processos-chave são aqueles ligados à essência do negócio, né? Em inglês a gente fala de core business, que são aqueles capazes de proporcionar um valor significativo para o cliente, né? E aí, assim, alguns autores, eu diria para você que a maioria dos autores praticamente definem 4 tipos de processos-chave. Desenvolver o produto, que são as atividades de projeto, de produto e de seu processo de produção. As atividades-chave, processo-chave de gerar pedido, né? Como é que eu consigo que o cliente venha comprar? Né? Então, se em cima eu falei de operações aqui de produção, aqui talvez eu esteja falando muito mais do marketing, tá? O processo, o terceiro processo-chave, que são os processos de processamento do pedido, as atividades que tratam o pedido do cliente, entrar com o pedido, produzir, entregar, o processamento do pedido em si. E uma quarta chave, que são os serviços de pós-venda, as atividades de atendimento do pós-venda, serviços de atendimento ao cliente, serviços de garantia, essas questões. Para que esses processos-chave funcionem bem, eu tenho uma série de processos chamados processos de apoio, que dão suporte ao funcionamento dos processos-chave e entre si mesmo, né? E aí, assim, tem alguns exemplos aqui. Processo de recrutamento, seleção, dos processos de RH conforme geral, contabilidade, o refeitório interno, o serviço de limpeza e segurança, desenvolvimento de sistema de informação, o apoio jurídico, a tecnologia, TI, enfim. E tem uma terceira chave aqui que eu queria mostrar para vocês, que é quando o processo apoio ele pode ser apoio e chave ao mesmo tempo. Processo-chave, processo de apoio, beleza, entendi. Mas e se a empresa que eu trabalho, um processo que é tido como meio, por exemplo, o desenvolvimento de software, né, que aqui é meio, a minha área de TI, se eu sou uma empresa que vende software, como Microsoft, por exemplo, então eu tenho um processo-chave que é o processo de fabricar os softwares dele. Se é empresa de recrutamento e seleção, e aí uma consultoria de RH, ela tem o processo dela meio de RH, de abastecimento da mão de obra dela interna, mas também é processo-chave dela, porque é ligado à essência do negócio, é o core business dela, ok? Então vamos seguindo aqui. A próxima coisa que a gente vai discutir é o fluxograma e o mapeamento de processos. Então, o fluxograma como nós já vimos, estabelece a estrutura lógica, tem uma figura para você entender, das atividades utilizadas para a elaboração do diagrama de atividades. Então, a ideia do fluxograma eu tenho que ter um diagrama de atividades e o fluxograma vai ter uma lógica para me dizer como isso funciona. Então, eu vou dizer todas as atividades, cada passo, e dentro das figuras específicas de cada forma de ação, eu vou mapear esse processo. Mapear o processo é o que possibilita e facilita a construção dos sistemas de medições.
indicadores de desempenho, avaliação do tempo real, execução das tarefas, medição de resultados, custo, produção, e isso facilita o gerenciamento. Então é como se o trabalho, cada ação das pessoas pudesse ser vista de forma gráfica, tá? Então quando a gente está falando de mapeamento de um processo, a gente usa as ferramentas que a gente aprendeu em modelagem para isso funcionar, tá? Em se falando de análise e melhoria do processo, a modelagem do processo se baseia em diagramas de processos, que vão mostrar as atividades da empresa, né? Ou de uma área específica, ou de uma sequência, conforme eu já falei, podendo envolver até diversas áreas funcionais, mas requerendo um trabalho conjunto de pessoas, né? Nos seus respectivos setores. Esse trabalho de modelagem, ele permite ainda que as pessoas interajam e aumentem o entendimento global do negócio, tá? Vamos falar de alguns diagramas específicos, né? O diagrama de relacionamento de processo é pensar em termos de processos de negócio, permite criar alguns modelos que ajudam a entender esse funcionamento do fluxo de processos dentro da empresa e que vão facilitar as análises de propostas de melhoria. O Business Process Modeling, ou Modeling, o BPM, permite identificar como a estrutura hierárquica, com os principais processos no topo, desde os macroprocessos até os micro, né, ali a parte de atividades, os subprocessos, os pontos de melhoria, os pontos de funcionamento da própria organização, e vão facilitar, né? Vão facilitar a implementação de algumas soluções. Por exemplo, o ERP, o CRM, o ERP, o Enterprise Resource Planning, né? Que coleta dados relevantes de maneira mais fiel, quer dizer, eles vão entregar dados para eu planejar os recursos de uma forma mais fidedigna. O diagrama de relacionamento, ele é uma combinação de configuração gráfica e texto que vai descrever o fluxo e as relações da tarefa executada de forma manual, automatizada, onde a lógica do sistema é traçada no passo a passo. O que é executado é detalhado, pode ser feito manual, pode ser feito pelo computador, hoje tem softwares que fazem isso, né? Ou por uma atividade externa, alguém pode fazer isso para você, e é fundamental para aqueles membros e para a força de trabalho, ou para alguém recém-contratado, que ainda não aprendeu os meios de trabalhar, o relacionamento entre as áreas, o relacionamento entre atividades de um para o outro, quando eu não entrego, onde você se prejudica, né? E aí eu tenho documentos, rotinas e atividades. Tem aí as figuras que eu trago para você, que eu vou discutir cada uma com vocês na nossa videoconferência. Eu trouxe o diagrama de setas, o diagrama de precedência, o diagrama de caminho crítico, CPM, Critical Path Method, que é o caminho crítico, o diagrama de causa e efeito, né? As variações estatísticas do projeto, o paralelismo e o gráfico de Gantt. A gente vai discutir na videoaula para não tomar muito tempo disso na videoconferência, para você dar uma olhada e a gente vai discutir. Ok? Com isso nós terminamos a unidade 3, e no próximo vídeo a gente vai ter a unidade 4 e vamos falar de controle de processos. Obrigado.